Esta vontade de quem me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa, e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um breve instante, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje, neste domingo, nós estamos celebrando a liturgia do dia 2 de novembro, a liturgia dos fiéis defuntos, todos os fiéis defuntos. E nessa ocasião, nessa comemoração, a Igreja recorda todos os nossos irmãos falecidos desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano é ser humano, e que ainda nós precisamos rezar. Nós somos convidados hoje a rezar por todos os falecidos que nós conhecemos e que nós não conhecemos, pelo seu eterno descanso, pela sua salvação. Ontem foi todos os santos, todas as pessoas que já chegaram lá, faleceram e já chegaram no céu. Hoje, todos os demais que ainda talvez não estejam no céu e que precisam das nossas orações. E essa comemoração também nos leva a olhar mais uma vez para este grande mistério, o mistério da vida e da morte. Um mistério que muitas vezes, uma e outra vez, volta a visitar os nossos pensamentos, a nossa família. Quando algum familiar morre, a gente começa a pensar novamente, né? O que será que aconteceu com ele? Onde será que ele está? É um mistério tão grande, o mistério da vida e da morte aqui na Terra, um mistério que nos interpela tanto, que invade tanto o nosso coração e a nossa alma, que o próprio Senhor fez questão de viver, Ele mesmo, o mistério da vida e da morte humana. Quando Ele quis nos salvar, Ele escolheu nos salvar, passando Ele mesmo, em carne e osso, por esse mesmo mistério. Ele que é a vida, Ele que é a fonte da vida, Ele que é o autor da vida, Ele que é o Senhor da vida, o Senhor dos vivos, Ele que nos vivifica, Ele quis viver, Ele mesmo, uma vida humana. É interessante a gente pensar nisso, né? Ele escolheu viver uma vida como a nossa. E escolheu viver também uma morte como a nossa. É um mistério grande e um mistério que às vezes também nos confunde muito. Tanto que até as palavras que a gente usa,
na própria teologia da igreja, muitas vezes são palavras confusas, porque é um mistério tão grande a gente não consegue expressar em palavras humanas, não tem nem palavra para a gente expressar esse mistério. E às vezes a gente confunde um pouquinho os conceitos. Vida e morte terrenas, e também aquilo que a gente chama de vida eterna e morte eterna. São conceitos que a gente usa as mesmas palavras para expressar, mas são conceitos diferentes. O que significa que o Deus da vida, o nosso Deus, é um Deus de vivos e não de mortos, como nos dizem as Escrituras. O que significa que Deus é o autor da vida, mas não o autor da morte. Se é assim, então por que a gente morre, a gente pode pensar? Porque são coisas diferentes. A morte terrena, essa morte que nós estamos celebrando hoje, dos fiéis defuntos que tiveram uma morte terrena, é parte da vida. É parte da criação. Todas as coisas que vivem nesta terra morrem nesta terra. Das plantas ao ser humano. É uma morte que faz parte da criação. E a nossa morte terrena, a morte humana, é aquilo que nós chamamos também da nossa Páscoa. A nossa passagem para uma outra etapa da vida. Para uma continuidade dessa vida. A vida que nós temos aqui na Terra é uma vida passageira. E a gente passa por ela. A vida que nós encontramos no céu, na eternidade, é uma vida eterna. E é continuidade da vida que nós temos aqui na Terra. Mas é uma continuidade melhorada, vamos dizer assim. É a vida 2.0, em palavras de hoje em dia. É a vida verdadeira. Lá nós saberemos o que realmente significa a vida. Porque nós vamos estar contemplando a própria vida. É passar a eternidade contemplando e vivendo e participando da vida divina, da vida gloriosa de Deus. Que Deus seja o Deus dos vivos, o Deus dos viventes, significa, então, que o oposto disso, a morte eterna, a gente está falando agora, não da morte terrena, que é natural, que a morte eterna é viver apartado de Deus. Tendo passado desta vida e chegado, vamos dizer assim, como a gente costuma falar em linguagem comum, essa linguagem não é teológica, né? Por isso eu vou falar, entre aspas, do outro lado. Tendo chegado lá, entre muitas aspas, a morte eterna significa passar a eternidade longe de Deus. Apartado dele, porque nós não quisemos viver junto dele. É viver a eternidade sem a presença dele. E por isso, nós falamos que Deus é um Deus dos vivos e não dos mortos. É neste sentido. Deus não pode ser um Deus de quem não quer viver em Deus. Ele respeita a nossa liberdade. E por isso essa é a morte eterna. Passar a eternidade longe dele. Por isso ele não pode ser Deus dessas pessoas. Porque essas pessoas não o aceitam. E é dessa morte que nós temos que ter medo. Não da morte terrena. A morte terrena faz parte. E como é bonito ver uma pessoa que morre em paz. Como padre, a gente acompanha muita gente, né? Nesse momento final da vida. Como é bonito ver uma pessoa que morre em paz. Que morre reconciliada com a própria morte. Como é importante a gente se preparar para este momento. E por isso essa liturgia de hoje também é pedagógica, né? Porque nos ajuda a preparar a própria morte. Uma pessoa que chega no final da vida consciente daquilo que está acontecendo com ela, como ela abre o coração para Deus. E como ela se prepara aqui, nos últimos momentos da vida, para a vida eterna, para aquilo que há de vir. É realmente muito, muito, muito bonito que nós possamos fazer essa passagem. Nem todos têm esse privilégio, né?
muitas pessoas morrem de maneira repentina. Está nas mãos de Deus. Mas nós que temos saúde, né? E que agora temos uma oportunidade de se preparar para isso, como isso faz a diferença no momento final. Essa comemoração, então, é importante porque é pedagógica. Nos ajuda a preparar para a morte, mas mais do que isso, eu acho que isso nos interessa neste momento, nos ajuda a que nós possamos aprender a viver. Porque Deus é um Deus de vivos, e nós podemos estar vivos agora. Podemos estar junto de Deus agora. Ele é a vida, Ele é a fonte da vida, Ele vivifica. Com Ele eu tenho vida verdadeira. Hoje nós rezamos por aqueles que já partiram, mas também queremos rezar por nós que estamos aqui ainda e que podemos aprender a viver e a viver melhor. E a viver a partir de agora. E a viver de verdade. E tudo isso é viver na presença de Deus. Lucas, no evangelho que nós acabamos de escutar, diz: felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados. Acordados. Você que está dormindo, desperta. Desperta. Ou como a gente fala, acorda para a vida. Essa é uma boa expressão, né? Reage, acorda para a vida. Mas eu pensava, né? Que bonita essa expressão. Acorda para a vida. Acorda para a vida. Que expressão boa. Expressão excelente. Não se esqueça de viver. A gente passa pela vida com um grande risco de esquecer de viver. E fica só ou esperando coisas futuras, ou criando na nossa cabeça situações que não são reais, e se esquece da nossa realidade de agora. Acorda para a vida. Não se esqueça de viver. Que fácil é passar pela vida, passar pelos dias, e num piscar de olhos passou um ano em que a gente se esqueceu de viver. Passamos pela vida como zumbis, como mortos-vivos. A leitura que nós escutamos na primeira leitura do livro de Jó também é muito boa. Jó era um homem que depois Satanás pede para Deus a permissão de tirar tudo, né? E Deus permite Satanás de fazer isso no livro de Jó. Mas Deus fala assim, tira tudo, mas não tira a vida dele. Olha só que interessante. E Jó perde tudo. Bens, pessoas. E ele começa a sofrer com as perdas que ele teve. E aí então, os amigos de Jó, entre aspas também, começam a fazer com que Jó acreditasse que aquilo estava acontecendo com ele porque ele tinha pecado. A teologia da retribuição. Pequei, Deus castiga. Não pequei, Deus recompensa. Uma teologia que é errada. E os amigos então começam a fazer com que Jó acreditasse nisso. Até o momento, e essa é a leitura que nós escutamos hoje, o capítulo 19 de Jó, mais ou menos ali na metade do livro, em que Jó fala assim: eu sei que o meu Redentor está vivo. E eu mesmo o verei, com os meus olhos, não com os olhos de outros. Eu sei que meu Redentor está vivo e eu mesmo o verei. Jó não perde a vida. Não só a vida física. Jó não perde essa vida que brota do Senhor. Essa fé que brota do Senhor. E Jó segue então fiel à sua fé. Fiel à sua fé. A aliança de amor que nós selamos com a nossa mãe, aqui no santuário, quer ser para nós um caminho de vida. Um caminho de vida. Quer ser para nós fonte de vida. Este lugar é fonte de vida para nós. Eu entrego o meu coração para a Mãe de Deus e ela me ensina a viver de verdade. Posso perder tudo, mas não perco a vida. Posso perder tudo, mas eu não perco a vida que Deus me deu. E Deus quer me dar mais vida. Nesta terra em que nós vivemos sofrimentos e vamos vivendo pequenas experiências de morte no nosso dia a dia, com as perdas, né? Toda perda é uma morte. Cada vez que a gente perde algo importante para nós, uma pessoa, uma situação, bens inclusive,
Nós passamos por um momento de luto, na verdade? Precisamos passar pelo luto. O luto faz parte. O luto também é pedagógico, né? Passando por essa experiência de luto, eu vou aprendendo a viver também. Passando pela morte, eu chego até a vida. É isso que nós vivemos no nosso batismo, todos nós batizados. Morremos com Cristo e vivemos nele. Morremos com ele para o pecado e vivemos para ele em caminho à vida eterna. Nesta terra, é importante nós vivermos esses momentos de morte, mas também é importante nós vivermos momentos de ressurreição. Eu sei que meu Redentor está vivo, disse Jó. E nós podemos dizer a mesma coisa. Eu sei que o meu Redentor está vivo e está me esperando lá, vivo, para que eu também viva. Mas não só lá na vida eterna. Aqui você pode viver. Aqui você pode ter pequenas experiências da ressurreição. Acorda para a vida. Acorda para a vida. Acorda para a tua vida. E ao acordar para a vida, a gente vai então valorizando a própria vida. Nós precisamos nos ocupar da vida. Ocupar-se da própria vida. Não só no sentido que a gente sempre fala, né? Me ocupo da minha vida e não da dos outros. Também é bom, viu? Não se meter muito no outro, não. Se preocupa da tua. Acho que você já tem vida suficiente para cuidar. Mas se ocupar da própria vida, se ocupar de estar vivo. E para isso, o nosso pai fundador, o Padre Quinto, nos falava muito da importância de nós cultivarmos as fontes da nossa alegria. E com isso eu termino, com essa ideia. Ocupe-se das fontes da tua alegria. As coisas que te alegram te trazem vida. As coisas que te fazem bem, que te alegram, que te trazem alegria, te trazem vida. As coisas boas, obviamente, né? Tem gente que gosta de cuidar de um jardim, fazer arranjo de flor. Te traz vida? Faça. Tem gente que é o trabalho próprio, né? A própria profissão, que traz vida? Faça. Só não se perca nisso. Tem mais coisa para viver, né? Tem gente que vai se alegrar fazendo, tem gente que vai se alegrar rezando. As coisas que te fazem bem, faça. Ocupe-se da vida. São dons que Deus te deu. São presentes que Deus te deu. As pequenas alegrias da vida, do dia a dia. As coisas que te movem o coração. O que te dá alegria? O que te dá alegria te dá vida. Acorda para a vida. O teu Redentor está vivo. E Ele espera que você também viva.